Boa tarde, amados. É uma das reuniões que eu mais gosto também de falar, o Tadel. Tadel é treinamento avançado de líderes. Gente, é tão importante a gente dizer para o Senhor sim. É tão importante você se sentir uma pessoa útil, fazendo parte de um exército de soldados, de generais. É assim que você tem que se ver, uma pessoa que diga sim, que esteja na frente para toda boa obra, está sendo corajoso. E hoje eu vou estar falando sobre conselhos de líder para líderes, é o tema. Conselho de líder para líderes. E eu gostaria de convidar vocês para abrir 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Diz o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que se foram confiados, antes tornando-se modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Aqui no livro, na linguagem de hoje, diz o seguinte: aconselho que cuidem bem do rebanho de Deus que ele lhes deu, tá? E façam isso de boa vontade, como Deus quer, não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Mas procure dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas serem um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Essa que nós lemos aqui na RA, que fala inacessível, quer dizer uma coroa que nunca perde o brilho. Também que é impossível de se corromper, de se estragar. Não vai ter estrago, não vai enferrujar, não vai ficar feia. Uma coroa é algo específico que Deus tem para aqueles que trabalham no seu reino, tá? Então, queridos, agora vamos ver os conselhos do apóstolo Pedro para os líderes, outros líderes. Como eu falei, conselho de líder para líderes. Primeiramente, nós sabemos que ele era presbítero, né? Eu, como presbítero, uma função, um servo de Deus, um presbítero do Senhor. Então, ele começou a aconselhar no capítulo 5 de 1 Pedro. O primeiro conselho que ele falou, olha só: cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. Gente, saiba de uma coisa: aquele rebanho Deus lhe deu. Agora escute, cuide bem. Jamais, quem é pai e tem criança, jamais uma mãe, um pai, deixa uma criança na mão de uma pessoa irresponsável. Irresponsável, não tem como. Então Deus escolheu você e lhe deu. Lhe deu pessoas para você cuidar, um rebanho. E diz para você fazer isso com boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Gente, a pior coisa, não sei se você já passou uma experiência, que você vê alguém fazendo alguma coisa para você, uma pessoa que trabalha de mal-humorado, né? Ou vai fazendo com a cara ruim, ou um filho na fase de adolescência, a mãe diz: vai lavar a louça, o filho vai batendo, vai jogando, né? Vai chutando as coisas, não é? Isso é tão desagradável. Então, existem muitas pessoas que fazem isso. Existem pessoas que, infelizmente, eles não entendem que Deus escolheu e é uma missão tão nobre e faz o trabalho, às vezes, de má vontade. Olha, não é forçado. Jesus chamou, e a gente pode ver o chamado que Jesus chamou com os discípulos, não era pessoa de destaques, não era uma pessoa que pela sociedade era bem vista, era um homem que se destacava na cidade, um homem-chave, não, eram pessoas que não tinha assim, aos olhos humanos, aprovação, era a última classe, era o último currículo que talvez nunca fosse nem chamado. O Senhor chamou. E aí eles entenderam.
Então, Deus te chamou, agradeça, que é privilégio. Não faça um trabalho, uma célula, você de cara feia, levando problemas. Leva seus problemas para Deus, mas não para humilhar as pessoas. Outra coisa, a Bíblia diz em Colossenses 3, versículo 23 e 24, diz que tudo que você for fazer, fazei de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens. Ciente que você receberá do Senhor a recompensa, porque é para Ele que você está fazendo e não para homens. Escute, tudo que você for fazer, seja na célula, seja no seu trabalho, seja algo que nem pertence à igreja, faça para aquela pessoa como se ele fosse Jesus. E a Bíblia diz, esteja ciente, o versículo 24, que você vai receber o galardão. Você vai receber a recompensa. Eu lembro que no norte, no Pará, ainda estava no Pará, eu passei por estou no 4º estado, né? Comecei o trabalho no Ministério do Pará. Lidei um tempo, uma fase, nos anos na década de 90. Na cidade de Aveiro, lidei com 6 pessoas na fase terminal. E um foi dentro da minha casa, era um índio que não tinha nenhum parente. E eu lidava com ele fazia todas as necessidades na roupa. Eu lidava com ele como se ele fosse Jesus. E ele nunca, nem dinheiro naquele tempo ele tinha, nem aposentado o bichinho era. Mas eu fazia como se ele fosse Jesus. E quando ele morreu, eu fiz uma análise. Senhor, o Zé Pereira vai reclamar de mim lá no céu? Então eu fazia aquilo como se eu tivesse. Me lembro que uma vez ele pegou uma pneumonia. Não tinha médico, mas eu diagnosticava, porque era eu que atendia na região, na área da saúde, porque não havia médico, só ia quando a gente marcava consultas, oftalmologista eu fazia uma triagem, eu tinha uns preparos, e aí eu preparava as pessoas com pterígio, que tivesse catarata, alguma coisa assim, aí o barco de saúde vinha, que é tipo um hospital com os especialistas, e atendiam. Aí tinha um hospital também da Batista, que era tudo chique, mas não tinha profissionais. Eu pegava emprestado esse hospital e aí a gente fazia os trabalhos lá. Era executado lá. E sabe, queridos, e era eu que lidava com as pessoas assim, como o Zé Pereira. Era eu que aplicava o soro, era eu que dava, cuidava. E eu não ganhava nada, nem esperava, que não tinha nenhum parente, nem tinha dinheiro, ele tinha só 4 cachorros. 4 cachorros que ele tinha. Mas eu lidava com ele como se ele fosse Jesus. Então, foi uma experiência muito assim, boa que eu passei, e é importante a gente ter certeza que a gente não machucou. Só Deus estava vendo. Aí, como eu estava falando, ele pegou uma pneumonia. E essa pneumonia fez com que logo ele falecesse. E eu lembro que ele estava cansada, dando de mamar o meu filho Tiago. Cansada, e eu acordei com ele tossindo, e eu senti assim, e não tinha para onde correr, era lá mesmo. Eu pensei assim, ele está com a boca cheia de secreção. Eu tenho que me levantar, tenho que tirar, porque senão ele vai se engasgar. E realmente, cheguei lá, ele estava nessa posição, tossindo, transbordando de um canto e do outro da boca. E aí eu enrolei a fralda no dedo, botei na boca dele, tirei, e quando ele conseguiu falar, o que é que ele disse? Essas enfermeiras de hoje não estão com nada. Entende, gente? Mas, olha, é importante a gente fazer. Eu estou falando isso para a gente entender que tem pessoas que a gente não tem que esperar nada, nem de ninguém. A gente tem que esperar do Senhor. E é um privilégio, gente. Vamos receber uma coroa que nunca perde o brilho. Então, outro conselho. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Quando eu fui assim beneficiada, Deus me deu uma oferta. Gente, eu já tinha 12 anos de trabalho.
12 anos, passando por momentos difíceis, mas nunca me passou na minha cabeça de eu ter salário. Nunca nem passou na minha cabeça. Eu fazia, e foi o tempo mais difícil, mas eu fazia por amor. Não tinha distância. Eu discipulei esse menino na prática. O meu filho, o outro, tamanho doente, nós andávamos quilômetros de pés, visitando dentro da mata no norte. Na cidade, eu deixava a Watsa trancada, cuidando do Tiago, e eu ia com ele. Eu ia com ele, fazia as visitas, ensinando, tá? Era assim, eu treinava ele. Hoje eu fico louvando a Deus, gente, porque hoje ele é muito melhor do que eu, muito melhor. E eu sei assim que eu sei que tudo é por causa de meu Jesus. Eu lembro, tem umas cenas muito importantes. Eu não vou terminar esse estudo, não. Eu vou parar logo, logo, tá? Porque ele é longo. Mas o que eu estou contando as experiências, que isso é importante. As experiências ajudam a gente. Porque, às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente só pensa em mar de rosas. É igual um casamento. Todo mundo que foi noivo e casou nunca pensou em problemas. A gente só não pensa em coisa boa, jardim cheio de flores, e tem as flores, mas tem no jardim tem que ter cuidado, tem que capinar o jardim. Lá cria ervas, tem espinho, tem formigas, tem cobras, tem escorpiões, tem coisas que o jardim precisa ser cuidado. Tem problemas, e os problemas é para serem resolvidos. Então, quando a gente vai liderar, a gente só pensa em coisa boa. Gente, é você pegando problemas. Porque ali vem todo mundo, não vem ninguém bonzinho. Um tem um problema de uma coisa, outro tem problema de... É você que Deus confiou para resolver. Então, isso é importante a gente entender, ter essas experiências que nos ajudam a facilitar. Então, eu lembro que eu fui com ele... visitar. Gente, eu não ganhava nada de nem passar na minha cabeça. Eu trabalhava para sobreviver, eu trabalhava com prótese. Só tinha eu na cidade que fazia prótese. Então, eu levava meu filho pequeno. Deixava a outra, como eu já falei. E eu me lembro que eu estava nessa posição dele. Essa daí, você lembra, né? Gente, eu já falei para vocês que eu passei muitos anos sem comprar roupa, porque não tinha dinheiro, eu ganhava roupa dos americanos. E nem isso me impedia de eu fazer, que eu larguei meu emprego de livre e espontânea vontade para servir, para ser missionária. E eu passei muitos anos sem comprar roupa, e a minha sapatilhazinha era de tecido. E a sapatilha furou o dedo, furou a sapatilha no lugar da unha, furou. Tinha um buraquinho que o dedo saía, a unha saía. E eu lembro que eu estava pregando, empolgada, dando estudo lá para o pessoal, e ele, quando eu cruzava a perna, ele se montava. Eu acho que era menor do que o Enzo, porque ele se montava olhando para mim, sabe? Abraçado nas minhas pernas, eu com a Bíblia aqui e o peso dele, né? Quando eu cansava, que eu voltava ao normal, aí ele ficava de joelho me olhando. A posição dele ficava assim, me olhando. E aí, quando eu cruzava a perna, ele montava de novo. Agora, qual o motivo? Mamãe, a senhora senta, balança o pé, e o dedo da senhora, o sapato estava com o dedo de fora. Parecia uma cobra com... Então parecia uma cobra saindo, mamãe. Aí foi que eu percebi que eu estava tão assim longe, nem percebi que ele estava me defendendo, me protegendo, sabe? Para que ninguém criticasse de mim. Então eu louvo muito a Deus que essas dificuldades eu não fazia para ganhar dinheiro, fazia por amor. E hoje eu posso ver frutos, tem frutos espalhados, gente. Tem frutos espalhados, acho que no Brasil todo, porque a gente teve coragem de dizer sim. Ter coragem de dizer sim. E se sinta uma pessoa privilegiada, porque o Senhor te chamou pelo nome. Então, e outra coisa, quando a gente diz sim, acontece que, depois de anos sendo beneficiada, a igreja já abençoando financeiramente,
Aí aconteceu de eu perder tudo, por causa do problema, da situação, que eu já estava no Amapá. Perdi tudo e eu sabia que eu ia perder, que Deus me falou. E ele falou, eu vou restituir. Então eu estava na palavra que ele tinha me dito. E eu decidi, eu não sirvo meu Senhor por causa de dinheiro. Eu sirvo meu Senhor porque eu amo. E eu dizia, nada vai me separar de ti, Senhor. Eu também não vou me calar. Porque se eu me calar, milhares de pessoas deixam de serem salvas. Mas essas milhares de pessoas, não estavam vendo que eu era uma mulher tão assim, que pregava em multidão. Não, se eu ganhasse uma Débora, a Débora ganhava 10, essas 10 ia ganhando, eu dava milhares no final. E isso foi o que aconteceu. Eu arregacei as mangas, perdi tudo, fomos para o Ceará, e eu sabia que eu não ia mais, por um bom tempo, estar ensinando de púlpito, eu sabia que eu não estava envolvida em ministério, e nem eu estava procurando isso, porque tem gente que quando atira isso, parece que faltou o chão. Não, gente, nós temos que estar firmados, não é em chão, é na rocha. E eu sabia que eu ia sofrer, e eu sabia que era por um tempo indeterminado, que não havia nem esperança, nem eu estava de olho no relógio. Não estão me vendo, não? Não vão me colocar de volta? Não. E eu fui tirada tudo, financeiramente. Por um tempo, a igreja nunca virou as costas, a liderança. Mas, claro, tem um tempo que eles abençoam a gente, que dê para arranjar emprego, trabalho. Então, nessa fase eu sabia, mas também não passou na minha cabeça de retroceder. Digo, vou adiante, porque eu sirvo o Senhor não é por causa de dinheiro. Eu sirvo porque eu sei o valor das almas. Então, e o quarto conselho, não procure dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Não domine, gente, coisa feia. É a gente querer ser o dono, dando ordem, gritando. Sabe, servo, nós somos servos. Você sabe o que é? Servo escravo. Escravo não tem direito de abrir a boca muito, não. Escravo, a função dele é servir, é lavar os pés. A gente chega em Santarém, gente, a gente é servido nas conferências, está tudo escalado. Vem pegar a gente, fulano vai te pegar. Sabe quem é? São médicos, são advogados, são pessoas de alta influência. Você chega em Fortaleza, as pessoas de alta influência te servindo. Nós tínhamos pastor de distrito, médico, supervisor, diretor da Unimed, o hospital maior da nossa igreja, servindo. Você disse, esse homem não é nada, é um homem influente da cidade. Então, esse é o coração do povo de Deus, mas não dominando. Nunca domine ninguém. Tá? Nunca grite, nunca seja dominador na sua casa. Papai e mamãe, se você tiver esse papel de dominar, você corre o risco grande de perder seus filhos. Por isso, corrija, discipline, tire os direitos com muito amor. Eu fui quem mais corrigia meus filhos, que eu tinha mais tempo, eu estava mais próxima deles, e eu sempre amei de estar perto dos meus filhos, sempre eu amei cuidar deles, mas olha, eu me aborrecia, mas eu nunca disciplinei, eu fazia de tudo para não corrigir nem disciplinar meus filhos na frente de gente, para humilhar, para envergonhar, ou também com dureza. Quando eu estava aborrecida, vá para o quarto esperar a mamãe. Aí quando eu ia orar, que eu tirava tempo, ouvia Deus, é que eu ia. Tá? Mas nunca domine ninguém, porque isso não é legal. Não é o ministério de Jesus, não foi assim, de dominador. É o amor que conquista, queridos. E por o quarto conselho do apóstolo Pedro, de líder para líderes, né? Seja um exemplo para o rebanho. Olha, escute, tem sempre gente te olhando. Tem gente te olhando no seu trabalho, tem gente seguindo os seus passos no seu trabalho. E principalmente, gente, na hora daquilo que alguém te fere, que alguém pisa nos seus sapatos, nessas horas difíceis que você tem um prejuízo, que você tem assim, algo que te fez ficar triste ou aborrecido, é nessa hora que você tem que vigiar.
É fácil ser crente e dar um bom testemunho quando nós estamos em festa de aniversário, de casamento. É fácil dar um bom testemunho. A gente tem que dar bom testemunho toda hora, principalmente na hora dos aborrecimentos. Fale com amor, fale com carinho com cada pessoa. Por favor, você pode fazer isso, obrigada. Seja educado, mas não trate como você fosse o dono. Deus confiou e nós vamos estar prosseguindo. Nós vamos estar prosseguindo, já estamos terminando já. Tá. Vou só falar mais um pouquinho sobre esse exemplo. Também esse exemplo de cuidados. Ter cuidado. Tudo são rastros que a gente deixa. Às vezes a gente esquece, mas às vezes... eu nunca esqueci. Alguém disse para a gente, eu nunca esqueci que você fez isso e isso. Hoje eu recebi um monte de mensagens, isso era entrando, pam, 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 e eu fui olhar. Estava meditando, parei para dar uma olhada. Sabe quem era? Era uma pessoa que eu vi na igreja. E eu trabalhei com ela, fizeram uma líder. Depois de líder, ela está sendo várias pessoas. Ela tirou uma foto mostrando a quantidade de pessoas. Olha como estamos. Aquelas filas assim, ela mostrando assim, olha quem está aqui. Então, gente, vale a pena aquele que você marca, que você é exemplo, que você gruda no pé. Não gruda no pé no sentido de ser chato. Mas quando você grudar no pé, você diz assim, eu faço isso por tanto amor, você é tão preciosa, uma pessoa tão preciosa, você tem muito valor, e eu quero me colocar à disposição para te servir. Então, sempre mostre para essas pessoas que você está correndo atrás, não é porque você, é porque unicamente por uma coisa, porque você ama, que ela tem valor. É só por isso. Mas não exija nada. Eu estou com uma relação bem grande de pessoas que já vieram, que fizeram decisões e não estão ainda firmes. Sabe, eu sempre correndo atrás, mostrando amor, mandando mensagem, mas mostrando algo que não seja, que ela se sinta pressionada, de sentindo sufocada porque alguém agora não para de correr atrás dela. E a gente corre atrás, mas no bom sentido, mostrando para a pessoa o valor dela, tá? Então, isso é importante, a gente ser exemplo no falar. Nós aprendemos na semana passada sobre o cuidado no que fala. Cuidado com sua boca. Líder não pode falar demais. Líder tem que ter cuidado para ouvir muito e falar mais pouco. Olha, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Isso quer dizer, ouve mais e fala menos. Ouça muito, cuidado na sua resposta. Não se apresse de dar resposta se você não sabe ainda. Diz, eu vou orar e depois te dou uma resposta. Tá? Então, cuidado porque alguém está te observando. E muitos já perderam a liderança, gente. Perderam funções só por causa que não tinham cuidado com a língua. Aí, fala demais. Líder não pode ser muito tagarela. Nós temos que aprender a ouvir muito, falar menos e ter cuidado o que vamos responder para as pessoas. Tá? Então, quando você não souber responder, seja humilde. Eu não sei responder, mas eu vou orar, vou pedir ajuda do meu líder, não vou citar seu nome, vou pedir como é que se resolve, e eu te dou a resposta depois. Mas não se apresse em dar a resposta. Amém, queridos? Então, isso é importante, nós vamos ficar de pé, nós vamos parar aqui, que eu quero terminar no horáriozinho, porque eu sou bem... me esforço para obedecer à trilha, embora às vezes eu passo, né? E aí vamos estar orando a Deus. Eu queria que nós vamos dar continuidade quando Deus me der a permissão. Pode. Então, domingo que vem a gente vai terminar essa mensagem, tá? Conselhos de quê? De líder para líderes, tá? Que bênção que você é um soldado do reino de Deus. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a nós sermos líderes exemplares,
que possamos deixar bons rastros para a tua honra e tua glória. Eu te agradeço por esse exército poderoso. Senhor, eu vejo um exército poderoso aqui em João Pessoa, Jesus, de pessoas compromissadas, pessoas parecidas totalmente com Jesus. Em nome de Jesus, amém.